Olá, meu nome é Daniel Venturini e neste vídeo nós vamos ver sobre a linguagem de programação aqui no WX-Máxima. Bem, a linguagem aqui no WX-Máxima ela é muito parecida com as linguagens de alto nível, tais como o C, o Java e também um pouco parecida com a linguagem Python. Então, quem já é acostumado ou já viu essas linguagens não vai sentir nenhuma diferença aqui no WX-Máxima. Então, nós vamos ver o if, nós vamos ver os laços de repetições, o for e o while, e nós vamos ver também o comando block, que é um comando para criar blocos de código, que são as funções, certo? Então, vamos começar com o if. O if é da seguinte forma: escrevemos if, então abrimos o parênteses para escrever a expressão. Podemos ou não abrir o parênteses, então vou mostrar sem o parênteses. If 9 maior que 8, then, então abrimos o parênteses para escrever os comandos que serão executados caso a expressão seja verdadeira. No caso, eu vou colocar um print aqui. Então, o if vai funcionar da seguinte maneira: o if pegará a expressão, irá ver se ela é verdadeira. Se for, então ela executa tudo que estiver dentro do if. Vamos ver se funciona. Funcionou. Percebe-se que ele gerou o print e ainda gerou uma saída. Se não quisermos essa redundância, apenas colocamos este símbolo. Pronto. As condições que são aceitáveis aqui são as seguintes: menor, menor igual, igual, diferente, maior e maior igual. Também temos os comandos AND e o OR, que eu já vou mostrar. Também temos o comando ELSE, que ele funciona da seguinte maneira: ele é sempre após um if, o else somente vai após um if. Se a expressão não for verdadeira, então será executado o que está no else. Obrigatoriamente será executado o que está no else. Se o que está no if for verdadeiro, então o que está no else não será executado. No caso, eu vou colocar um print aqui dizendo. Vou trocar a expressão para gerar falso. Então vamos ver o resultado. Falso entrou no else. Como a expressão não foi verdadeira, ele obrigatoriamente executa o que está no else. Temos outra variação, que é o comando else if. Será procurado qual expressão que vai dar verdadeira. A primeira que der verdadeira será executado. Por exemplo, aqui no caso será este else if, ele será executado. Então, nada mais abaixo que for else if será executado. Apenas este else if que vai ser executado. Vamos testar? Colocar o cifrão. E aqui está, verdadeiro, A é igual a 2. Apenas isto foi executado, os demais não foi executado. Aqui, por exemplo, se o valor fosse 20. Então, percebe-se que nenhum desses seria, porque nenhuma dessas expressões são verdadeiras. Então, ele iria entrar obrigatoriamente aqui no else. Falso. Todas as expressões acima deram falso. Bem, como eu tinha dito que eu iria mostrar sobre o AND e o OR, agora eu vou mostrar como funciona. Vou colocar a expressão A maior que 5. Isso daqui é verdadeiro e faria entrar aqui no if e executaria alguma coisa aqui de dentro. Porém, se eu tiver alguma outra expressão que eu queira verificar, eu poderia colocar diretamente nessa expressão usando o AND e usando o OR. Assim, por exemplo, vou começar demonstrando o OR. OR menor que B. O OR ele funciona da seguinte maneira: para que a expressão toda seja verdadeira e ele execute o que está aqui dentro, basta que apenas uma seja verdadeira. Vou escrever algo aqui. Pronto. A é maior que 5? É. E A é menor que B? É. As duas são verdadeiras, então como é um OR, vai executar, porque pelo menos uma foi verdade. Vamos ver? Pronto, ele printou o valor das variáveis e depois printou o resultado entrando aqui no if. Agora vamos inverter. Por exemplo, A é igual a 5. Isso daqui vai dar falso. Porém, isso daqui dá verdadeiro. Ou seja, como estamos utilizando o OR, pelo menos uma expressão deu verdadeiro, então vai executar o que está aqui dentro. Pelo menos uma das expressões for verdadeira. O AND é um pouco diferente, mas segue a mesma linha de raciocínio. Bem, a ideia do AND, ao contrário do OR, é que todas as expressões têm que ser verdadeiras.
Se uma delas falhar, não será executado o que está aqui. Vou trocar aqui para end e troquei aqui também. Então vamos ver. Vou rodar o código e não printou o que está aqui. Por quê? Porque A é igual a 5? Não, A é igual a 10. Então, como estamos usando o end, isso daqui deu falso. Então, não será executado o que está aqui dentro. Vou trocar aqui para diferente, para que isso dê verdadeiro e isso também. Pronto, deu verdadeiro. Todas as expressões foram verdadeiras, então ele executa o que está aqui. Poderíamos também combinar as expressões. A diferente de 5, verdade. E A menor que B, verdade. E A menor que 10, falso. Só que aqui é um OR. Ou B é igual a 20? Então isso tudo foi verdadeiro. Então ele vai considerar como que isso tudo é verdadeiro e vai ver verdadeiro, end, verdadeiro, end, verdadeiro. E assim ele vai executar. Bem, agora eu vou falar sobre os laços de repetição aqui no WXMaxima. Vou falar do for e do while, mas antes de falar deles eu vou falar com o que é o princípio de funcionamento de um laço de repetição aqui no WXMaxima. O princípio de funcionamento é usando o comando do, certo? O comando ele vai repetir um bloco de código. Tudo que estiver aqui dentro, ele vai repetir. Este repete, ele vai imprimir várias vezes. Até quando? Bem, não sei, vamos ver. Bem, ele está repetindo. Então, ele apenas repetiu. É isso que o comando do faz. O comando do apenas repete um bloco de código. Tanto que os dois laços de repetição, o for e o while, usam o comando do, certo? Mas tem que haver algum jeito de fazer este laço parar. Para fazermos isso, vamos fazer da seguinte maneira. Uma variável de controle. Vamos sempre incrementar esta variável a cada vez que o laço rodar. E quando a variável chegar a um certo limite que nós queremos, no caso aqui 10, eu saio do bloco de código. Ou seja, eu repeti tudo o que tinha de repetir. E aqui eu vou apenas imprimir o valor do A, só para nós vermos. Já já eu vou falar como funciona a parte de vírgulas e ponto e vírgula aqui certinho no WXMaxima. Então vamos ver o que vai acontecer. Bem, percebemos que ele imprimiu os valores de 1 a 10, usando a variável de controle e incrementando a mesma a cada loop, nós apenas temos que verificar quando parar o código. Bem, para um laço de repetição, nós usamos o do, usamos uma variável de controle, um incremento e um limite do laço de repetição, certo? Então agora vamos ver o for e o while aqui no WXMaxima. Bem, agora eu vou falar sobre o while aqui no WXMaxima. Vou começar por ele, que ele é mais fácil de entender. Primeiro, usamos a variável de controle. Eu vou criar uma variável do mesmo jeito, recebe 1. E agora o while é da seguinte maneira. Eu escrevo while, posso ou não abrir parênteses, também aqui é a mesma coisa do if. E vou colocar minha condição. Por exemplo, enquanto A for menor que 10, do... Bem, aqui é o que eu vou fazer dentro do parênteses. Vou printar a variável e vou incrementá-la, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Aqui temos o mesmo efeito do que o do, que vimos agora há pouco, porém de um jeito bem mais elegante. Então o while ele é assim, ele não tem muito segredo. Ele vai verificar a expressão e ele vai repetir enquanto a expressão for verdadeira, certo? Bem, o for ele é da seguinte maneira. Ele é um pouquinho mais extenso do que o while, mas eu ainda acho ele melhor, porque o for aqui, na inicialização, nós já dizemos qual que é a variável de controle diretamente no for e com qual valor ela vai começar. Então o for vai ter esta como a variável de controle. O true, nós queremos dizer qual que é o limite da variável de controle, ou seja, o código vai executar enquanto essa variável não for maior do que o valor limite. E o step é o nosso incremento. A cada loop, ele vai incrementar este valor na variável. E o do é que vai executar o bloco. Vamos ver. E aqui sai, ele imprimiu os números de 1 a 10. Quando a variável foi 10, ele parou de imprimir. Se, ao invés de 1, nós colocássemos 2, o nosso incremento passaria a ser 2 e não 1. Ou seja, vai ser de 2 em 2 a partir de 1. Vamos ver. O próximo seria 11.
Aí ele viu que 11 é menor do que 10, então não executou o código. Bem, e se nós os negativos, apenas trocaríamos aqui o valor. Pode com 0 para ficar melhor, para entender. E, bem, enquanto a variável não for menor do que menos 10, ele vai executar este código. Existe outra variação no step, que é o next, certo? O next, a cada loop, ele vai fazer a operação e jogar aqui na variável de controle. Por exemplo, a vezes 2, certo? Bem, com 0 não vai dar certo. Aí, começando de 1, agora vai dar certo. Bem, a cada loop, ele vai pegar essa operação e o resultado vai jogar na variável A. Bem, aqui está. Eu tive que retirar o sinal negativo daqui. Poderíamos fazer outra conta aqui, por exemplo, mais 1, por exemplo. Tá. O next também, ele pode vir para o lado de cá. Ele pode estar antes do true. O next e o step também. Vou colocar aqui o step e apagar o next daqui. Ou seja, não faz diferença em qual lado que ele vai estar. Vai funcionar do mesmo jeito. Bem, temos outra variação no for, que é quando vamos iterar em uma lista. Nós criamos a variável de controle e dizemos em qual lista que vamos iterar, usando o in, ou seja, nessa lista aqui. Usamos o do e a cada loop ele vai pegar um elemento, vai jogar na variável de controle, depois ele pega o próximo. Aqui não precisamos colocar o step e nem o truth, que é o limite, porque ele vai iterar até o final da lista. Bem, vamos ver o resultado. Certo? Bem, e agora para terminar o vídeo, eu vou falar sobre o comando block. O comando block, ele funciona criando blocos de código que são atribuídos a uma função em que nós podemos chamar de qualquer lugar do código. Por exemplo, eu vou criar uma função aqui e escrever com o nome de função, por exemplo, passar os argumentos que eu vou requerir na chamada de função, x e y aqui. Eu coloco 2 pontos, coloco igual, escrevo block e abro parênteses e escrevo toda a minha função aqui dentro. O comando block não tem nenhum segredo, ele vai funcionar como? O block ele vai pegar tudo que estiver aqui dentro e vai atribuir a esta função aqui. Então, quando chamarmos aqui do código, assim, função, passando o valor, no caso este será o x, e vou passar 10 aqui, por exemplo, e este será o y. Então, o wxMáximo vai reconhecer isso aqui como uma função, como um bloco de código, e vai executar tudo que estiver aqui dentro. E aqui está. Eu criei essa função aqui, que ela vai apenas executar enquanto o valor de x for maior que y. Se eu passar aqui o valor de x maior do que o valor de y, a função já vai imprimir que o valor de x é maior do que o valor de y e vai sair. Se não, tem um laço de repetição e vai executar enquanto o valor de x for menor do que o valor de y, certo? Agora a parte de vírgulas, aqui no wxMáxima, principalmente aqui em funções, irá funcionar desta maneira. Eu sempre vou colocar uma vírgula quando terminar um comando e abaixo deste comando vier um outro comando. Por exemplo, aqui vou colocar um no print, porque acabou o comando, e abaixo tem um outro comando, certo? Aqui eu não vou colocar por quê? Porque eu tenho um comando aqui, só que abaixo eu não tenho um comando. Eu tenho só um parênteses. Aqui no parênteses eu vou colocar vírgula, porque isso daqui é o fechamento do comando if. Então eu tenho que colocar uma vírgula, porque eu fechei um comando, que é o comando if, e abaixo eu tenho um outro comando que é o while. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu não vou precisar, porque abaixo eu só tenho um parênteses. E aqui do mesmo jeito o if. Aqui é o fechamento do comando while. Então coloco uma vírgula e aqui não vai precisar da vírgula. Então está criada a função. Vamos clicar Shift Enter para o wxMáximo reconhecê-la. Bem, se aparecer função aqui embaixo, quer dizer que deu certo, porque o W não encontrou nenhum erro. Por exemplo, se esquecêssemos uma vírgula, ele iria gerar um erro. Então, quando aparece a função aqui embaixo, quer dizer que tudo deu certo. Então, podemos chamar a função. wxMáxima reconhece função como sendo função, este bloco, e passando os argumentos necessários, a função será executada. E aqui está o resultado. Percebe-se que a cada alteração, por exemplo, se eu tirar aqui,
Aqui ficou cinza, por quê? Porque temos que novamente clicar Shift Enter para atualizar a função. Toda vez que editarmos a função, temos que atualizá-la para que ela funcione normalmente. Se apagássemos a função sem querer, ela continua existindo do mesmo jeito. Podemos também chamar função dentro de função, igual eu chamei aqui. Bem, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.